Ice e Keren numa conversa séria. O irmão de Ice está magoado de verdade, tanto que disse que ela não faz mais parte da família. Isso não é briga pequena, isso é ruptura. E aquela frase que fica no ar dói muito depois que o volume abaixa. E o Keren, no seu estilo de homem, que sempre tem uma resposta pronta, diz que bom que os irmãos ficavam demais em cima dela mesmo, que ela não estava incomodada. Ice para ele, na hora. Não foi bem assim. Ela não queria se afastar da família desse jeito, então é melhor esquecer toda essa história de casamento. E aqui o Querer muda de posição numa velocidade suspeita. Ele espera, espera e espera. Não é bem assim, não. Ele reconhece os irmãos dela, sabe que são antiquados, sabe que tem aquele Berk que vive atrás dela. Então, pausa dramática por ela. E ele casa só para ajudar, claro, porque ele se sentiria um canal se não ajudasse. Keren está falando com Risa, o irmão de Ice. Enquanto Ice está lá com o pai do Keren, Musin, contando sua versão. Querem explicar pro Risa quem é Berk. Esse homem que ficou obcecado por Ice, que insistiu tanto que ela precisou deixar claro que só sairia com ele novamente se marcasse o casamento. E foi aí que Berk sumiu, mas voltou quando descobriu que ela ia se casar, para fazer aquele escândalo que todo mundo já sabe. E do outro lado, a Ice conta para Musin a mesma história, mas com sua perspectiva que o Berk era insistente, que ela nunca quis nada com ele. Keren e Ice estão sentados tentando inverter a situação da história de amor convincente para contar à família. Ice lembra de uma situação real no aniversário de 5 anos da empresa. Ela notou que o Keren era um idiota porque ele esbarrou numa moça, sujou o vestido dela e nem pediu desculpa. Ela ficou olhando para o homem, pensando: que cara sem educação. É o Querem, com aquele ego típico, pergunta se ela estava olhando nele. Ice ri e diz que não. Ela achava ele um idiota. Querem aceita a base da história, mas propõe a versão aprimorada. Ele esbarrou nela, sujou o vestido, pediu desculpas com toda delicadeza. Ela perdoou. E aí trocaram um olhar que mudou tudo. A Ice, divertida, tenta adicionar a versão dela, onde chamou de animal. E os dois contam a história para suas famílias em paralelo. A Ice diz para o Musen que se apaixonou pelo Querem, mas ficou com medo pela diferença de posição. Ele era filho do dono da empresa. O Querem diz para o Risa que depois que olhou para Ice, não pensou mais em nenhuma outra mulher. O Musen se derrete, diz que imagina como ela se sentiu, que vai contra o amor deles, seria ser um idiota, e que quer marcar o casamento o mais rápido possível. Do outro lado, Risa também capitula que é a história mais linda. Ele não pode ir contra o amor dos dois. O Musen quer casar a filha em 2 dias, com a mesma urgência que está montando um imóvel. A Ice vai buscar um lanche, volta para pegar a bolsa e ouve o Keren está no telefone com o Vulcan, o sócio, o cúmplice, dizendo que o plano deu certo. Agora o Musen vai ter que dar a empresa para ele cuidar, já que ele vai se casar com a Ice.
Essa era a jogada o tempo todo. O casamento era a porta da entrada para o controle da empresa do pai. Aí só ouvi tudo, processou, voltou para a mesa e jogou o copo de água direto na cara do Querem. Ela diz que não acredita, que pensava que ele estava ajudando e queria xingar quem meteu nessa. E o Querem, molhado, encurralado, admite. Ele aproveitou a situação. Ela precisa dele e ele precisa dela. É um acordo dos dois. Quando o casal principal resolve sua nova rivalidade, os bastidores da drama estão em movimento. A Gida, que nunca acreditou nesse amor entre o Querem e a Ice, vai falar direto com o Querem, dizendo que não engoliu a história. Mas a Gida não para por aí. Ela vai atrás de Berk e propõe uma aliança. Se ele contar o que ela sabe sobre a Ice, ela usa isso para separar o casal. Berk recusa. Diz que não vai falar nada da Ice, mas insinua que se ela quiser informação, pode falar com a melhor amiga da Ice na empresa. Lelda e Dilda, que também desconfiam do casamento, têm uma conversa própria. A Dilda, sempre calculista, diz que vai preparar um documento pré-nupcial para os dois assinarem antes do casamento. A ideia é que, quando a Ice vê os termos, desista, que ela não vai querer se casar sem nenhuma vantagem. É uma aposta interessante, pode funcionar, dependendo de qual a Ice aparecer para assinar. A Ice que acreditava no Querem ou a Ice que acabou de descobrir que tem seus próprios interesses e decidiu jogar no mesmo nível. Enquanto isso, Musen está em modo total de organização do casamento, convencendo a Leuda a acelerar tudo. E no dia seguinte, todo mundo vai à empresa para discutir os detalhes, a família de Ice, a família do Querem e os dois protagonistas sabem muito mais do que estão mostrando. A Dilda preparando um documento pré-nupcial como armadilha para Ice desistir. Só que ela não reconhece quem é a Ice, a que já sabe do jogo e decidiu jogar. Esse documento não pode ter consequência inversa ao planejado. Então agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que a Ice deveria continuar o seu casamento com o Querem? Comentem abaixo. E não esqueça de ativar o sininho de notificações e inscrever-se no meu canal. Um forte abraço para todos e até a próxima!